Salve amigos ligados no canal Abeco a Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar a doutora Vera Alfama, da Universidade de Cabo Verde. Então, fique com a gente, curta, compartilhe, comente, deixe seus comentários no canal Abeco a Consciência. Olá, amigos ligados no canal Abeco a Consciência. Estamos de volta hoje com uma entrevistada, a professora Vera Alfama, da Universidade de Cabo Verde. Tudo bem, Vera? Obrigado pela sua presença. Olá, tudo bem? Joia. Obrigada eu, Ricardo. Antes de iniciarmos e eu pedir para que você fale um pouco sobre você, eu quero compartilhar uma tela com os nossos colegas, né, para mostrarmos de onde estamos e para onde estamos nos comunicando, né? Então, nós estamos aqui, Brasil, né? Então, eu me encontro aqui na Bahia, em Salvador, e a Vera, já deixei pronto aqui, cruzamos o Oceano Atlântico e chegamos até o arquipélago de Cabo Verde. Muito provavelmente a Vera está aqui na praia, né, na capital. É isso mesmo, estou na cidade da praia. Então, vou voltar um pouco o zoom aqui para os telespectadores observarem. Então, aqui a África, a Europa, e aqui é o arquipélago de Cabo Verde. E a doutora Vera está aqui na capital, que a capital chama Praia. Muito legal. Então, eu sempre faço essa viagem pelo Google Earth para localizar, né? Então, mostrando aí a conexão Brasil-Cabo Verde através da Abeco a Consciência. Então, voltemos aqui a nossa entrevistada, doutora Vera. Vera, iniciando nossa conversa, eu peço que você fale um pouco sobre a sua carreira. Olá, Ricardo. Antes de mais, muito obrigada pelo convite que me fez para participar dessa conversa. Eu vou me apresentar. Eu sou Vera Alfama, sou cabo-verdiana. O Ricardo já vos mostrou onde é que fica Cabo Verde, costa ocidental africana. Sou geóloga. Já trabalho há uns bons anos. Em 2016 fiz a minha especialidade em vulcanologia e desde 2004 que trabalho como docente ou professora e investigadora na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Cabo Verde. De um modo geral, eu comecei a dar aulas. Eu comecei a dar aulas depois de ter terminado um curso de bacharelato em Ciências Naturais, que fiz aqui em Cabo Verde, em 1997, terminei esse curso. No entanto, como não sou de ficar quieta, continuei os meus estudos e fui a Portugal em 2002 para continuar os meus estudos e fiz o complemento de licenciatura em Ensino de Biologia e Geologia na cidade de Évora, na Universidade de Évora. Quando eu regressei a Cabo Verde 2 anos depois, porque era uma formação por ser complemento, era pouco tempo, regressei a Cabo Verde, na altura, uma instituição que era Instituto Superior de Educação, tinha lançado um concurso e estava à procura de geólogos para trabalharem nessa instituição. Então, concorri, consegui a vaga e comecei a trabalhar nessa instituição de ensino superior, que foi o meu primeiro contacto com o ensino superior aqui em Cabo Verde. Depois, no ano seguinte, em 2005, eu consegui uma bolsa, eu candidatei-me a uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian em Portugal e fui fazer o mestrado na cidade de Braga, na Universidade de Minho, na área de Património Geológico e Geoconservação. Nesse mestrado eu tive um contacto mais direto, digamos, com a parte da geologia, mas relacionada ao ambiente, que é algo que sempre me interessou, e nesse meio tempo terminei o mestrado em 2007,
No ano seguinte eu publiquei um pequeno livro que é um guia geoturístico que eu fiz para a Ilha do Fogo, que foi a minha área de estudo. No entanto, em 2008 já estava em Cabo Verde e nesse mesmo ano eu concorri a uma bolsa de doutorado na Universidade dos Açores, em Portugal, porque eu queria fazer a minha área de sonho na geologia, que sempre foi a vulcanologia. Então, iniciei os meus estudos de doutorado nessa região. Depois terminei em 2016 o doutorado em vulcanologia e hoje trabalho com as questões ligadas à vulcanologia, à geologia de uma forma geral, mas a vulcanologia particularmente aos riscos vulcânicos e sísmicos em algumas ilhas aqui de Cabo Verde. Tenho trabalhado também com questões ambientais, particularmente por causa como eu disse, do meu mestrado, Património Geológico, mas também tenho trabalhado nos últimos anos com questões relacionadas a mudanças climáticas, ODS, relacionadas à geologia, porque sempre achei que a geologia poderá ser relacionada com qualquer área, desde que se faça essa ligação e se possa trabalhar. Então, nos últimos anos, tenho estado a dedicar-me à investigação, à docência e também à extensão universitária aqui na minha universidade. Que legal, Vera. É realmente aí uma trajetória de sucesso, né? E a gente fica muito feliz de você compartilhar um pouco dessa história, dessa experiência conosco aqui no canal. E eu quero que você conte um pouco sobre a Universidade de Cabo Verde, mas antes eu gostaria que você, lembrando um pouco da história, da sua história, quem foram os professores, pesquisadores, enfim, as pessoas que influenciaram sua carreira de uma maneira positiva? Algumas, né? Algumas, mesmo que você deixe algumas de fora, mas algumas principais que você anota aí durante essa trajetória. Sim, realmente eu acho que nós todos acabamos por ser influenciados por um ou outro professor. Eu acho que desde miúda tive queda pelas ciências da natureza, mas era mais pelo interesse, certo? No entanto, quando eu comecei a estudar no ensino secundário, eu tive uma professora que era muito ativa, muito dinâmica, que era a professora Fátima. Eu gostava muito das aulas dela e eu disse, eu gostava de fazer alguma área relacionada às ciências da natureza. Cheguei até a pensar em medicina, mas essa minha ideia mudou quando eu comecei a estudar a geologia no secundário. Então eu achei que a geologia era algo muito interessante, particularmente quando eu comecei a estudar erupções vulcânicas, o vulcanismo. Então, pronto, eu ingressei num curso de Ciências da Natureza e tive um professor que, sem dúvida, é quem marcou mais nessa área, que foi o professor Alberto da Mota Gomes. O professor Alberto da Mota Gomes foi o primeiro geólogo cabo-verdiano. Ele, nesse momento, tem 90 e tal anos, ainda é vivo. E tem um percurso enquanto geólogo, particularmente ligado à hidrogeologia, à questão das águas. Ele tem um percurso fantástico e foi um professor que despertava a atenção dos alunos. Eu tenho um conjunto de colegas que dizem o mesmo desse senhor e que marcou-me sem dúvida nenhuma. E há particularmente digamos, um episódio, quando eu estava a estudar, eu estava a fazer o curso de bacharelato, o nosso grupo, a nossa turma, fez uma saída de campo para outra ilha, que é a Ilha do Fogo. E no Fogo existe um vulcão ativo, que já tinha tido erupções vulcânicas, e que naquela altura, a última tinha sido em 1951. Portanto, e o nosso professor era um entusiasta em termos de vulcanologia. Então, quando nós fomos fazer essa visita de estudos em 95,
Nós chegamos no sábado, na madrugada de segunda-feira o vulcão entrou em erupção. Então imagine o que é para um estudante de geologia estar numa visita de estudos e saber que o vulcão entrou em erupção. É claro que isso, sem dúvida, marcou o ponto de viragem na minha vida académica enquanto estudante e vincou ainda a vontade de fazer especialidade nessa área. Então, sem dúvida que esse professor foi um marco na minha vida em termos de influência para fazer essa área. Se fizermos um trocadilho, realmente essa aula foi explosiva. Foi mesmo. Mas, brincadeiras à parte, Vera, agora que você citou a Ilha do Fogo, né, nós mostramos um pouco sobre o arquipélago. Você é uma ótima pessoa para nos contar um pouco sobre o arquipélago de Cabo Verde. Quantas ilhas são formadas? Quais são as principais coberturas vulcano-sedimentares? As idades médias dessas ilhas? Se isso está dentro de um sistema hotspot ou não, em termos de gênese? Se está vinculado a alguma bacia sedimentar, que eu acho que não é o caso, mas ali próximos, né, da costa leste africana, mas geologicamente, resumidamente, como que você descreve Cabo Verde? É assim, nós somos um pequeno arquipélago que está localizado a cerca de 500 quilómetros da costa ocidental africana e somos formados por 10 ilhas, que estão divididas em 2 grupos em relação aos ventos. Como está a indicar na imagem, se puder aumentar um bocadinho a imagem, bom, somos 10 ilhas, começando do que está mais a norte, Santo Antão, seguido de São Vicente, Santa Luzia, até chegar à última mais pequena no fundo, que é Brava, na parte mais a sul, que é Brava. A ilha, em termos de área, a maior ilha em termos de área é de Santiago, onde existe a capital do país. E nós existem evidências que nós fomos formados por um sistema de hotspots. Quanto à idade das ilhas, nós temos uma ilha, que é a Ilha do Maio, que está mesmo ao lado de Santiago, a Ilha do Maio, que está ao lado da Ilha de Santiago, a leste da Ilha de Santiago. Essa ilha é a ilha mais antiga do arquipélago e nessa ilha foram encontrados, em termos de material geológico antigo, são encontrados calcários do Jurássico. Portanto, é só para ter idade dessa ilha, para ter ideia da idade, da antiguidade. Então, pensa-se que essa terá sido a primeira a ser formada. Se diminuir, há mais 2 ilhas que ficam mais a norte dessa ilha, que são as mais ocidentais de Cabo Verde, que são consideradas as ilhas mais antigas, o Sal e a Boa Vista. Depois houve mais 2, digamos, essas ilhas, as 3 a que está a apontar. Depois houve mais 2 alinhamentos que deram origem às restantes ilhas, praticamente ao mesmo tempo, que Santiago até Brava e São Nicolau até Santo Antão. Normalmente, em termos geológicos, nós somos uma ilha de origem vulcânica, por causa dos hotspots, e em termos de vulcanismo ativo, nós temos 3 ilhas consideradas ainda ativas em termos vulcânicos, mas somente uma ilha, que é a tal Ilha do Fogo que eu fiz referência, só essa ilha é que tem vulcanismo histórico. Só essa ilha é que, desde que Cabo Verde foi descoberto, junto ao Santiago, mais a oeste de Santiago, oeste de Santiago, sim, a Ilha do Fogo essa é a única com erupções históricas. A última erupção ocorreu em 2014, e também eu, por acaso, também estive presente nessa erupção e fiz o seguimento juntamente com outras colegas. Do modo geral, nós temos essencialmente rochas vulcânicas e algumas sedimentares, estão mais relacionadas
aos ambientes, às áreas costeiras e ainda aos vales, onde existem o que nós chamamos ribeiras, que têm curso temporário, não têm água o ano todo, como acontece com os nossos rios no Brasil. Nós aqui não temos rios permanentes, só temos ribeiras que, quando chove, geralmente nos meses nós temos só 3 meses de chuva, agosto, setembro e outubro, às vezes julho ou novembro chove, mas é muito raro, e o nosso clima é tropical, seco e árido. Então vocês têm inclusive a presença de recifes de corais ou não? Não. Quer dizer, temos alguns, mas são tão pequeninos que normalmente não, como é que eu diria, não tem assim, não se destacam em relação aos ambientes, ecossistemas que nós temos. Mas temos em algumas ilhas. Pela circulação, né, da forte atuação da corrente de Benguela, né, que traz a água gelada. Entendi. Ótimo. Sim, nós temos alguns, mas estão em sítios pontuais esses pequenos recifes de corais. Ok. Bom, ótima explanação. Vera, sobre as suas áreas de atuação. Então, atualmente, assim, como que você destacaria quais seriam as suas áreas de atuação preferenciais? Bom, como eu disse, como fiz a especialidade em vulcanologia, trabalho com essa área. Inclusive, tenho participado em estudos, em campanhas de monitorização sismo-vulcânica, por exemplo, do Vulcão do Fogo. Também tenho trabalhado com outra ilha, que é a Brava, que tem, apesar de não ter erupções históricas, também é considerada vulcanicamente ativa, e é a ilha mais sísmica em termos de atividade sísmica em Cabo Verde. É a ilha com mais eventos de ocorrência de sismos. Então, essa vulcanologia, de uma certa forma, está ligada à sismologia, mas, de um modo geral, eu tenho, para além dessa área, tenho trabalhado com as questões dos riscos naturais, particularmente os vulcânicos e sísmicos, mas o fato de nós sermos poucos geólogos em Cabo Verde faz-nos trabalhar um bocadinho em várias áreas diferentes. E então eu tenho aumentado o meu leque em relação aos riscos naturais e tenho trabalhado com algumas instituições, através de parcerias que a universidade estabelece com essas instituições. Temos realizado alguns estudos que normalmente têm estado a servir o próprio governo ou as autoridades locais, como os municípios, por exemplo, a trabalharem a questão da mitigação de riscos ou da resiliência. Outra área que também tenho estado a trabalhar é o ambiente. O ambiente ligado particularmente às mudanças climáticas. O que é que as mudanças... Porque o facto de nós sermos um pequeno estado insular faz-nos ser altamente vulneráveis às alterações e mudanças climáticas. Então, tenho também estado a trabalhar com as questões relacionadas às mudanças climáticas, particularmente na elaboração de estudos que permitam depois o governo traduzir esses estudos em políticas ambientais ou então relacionadas às mudanças climáticas. Como docente da universidade, eu tenho também de trabalhar na questão da extensão universitária, então nós temos estado a trabalhar essa questão das mudanças climáticas, particularmente associada aos ODS. Com os vários municípios, trabalhamos a nível dos municípios, mas também a nível nacional, em vários documentos que permitem-nos trazer algumas informações ao país que não existem e vamos, vamos trabalhando nisso tudo de uma forma geral. Eu costumo dizer que nós, os professores aqui na Universidade de Cabo Verde, somos um bocado
polivalentes, porque temos de trabalhar com a docência, fazemos a investigação, fazemos a extensão universitária, e em tudo isso nós temos de, por causa disso, temos de pegar em várias áreas diferentes. Então, essas áreas têm estado relacionadas entre si, e trabalhamos essa questão com os municípios e com quem precisar. Eu acho que essa questão de polivalente transpõe o Oceano Atlântico e chega até o Brasil, porque nós, professores das universidades, a gente também tem que fazer ensino, pesquisa, extensão e administração. Então, eu esqueci essa parte da administração também. Atualmente, você também exerce algum cargo administrativo? Nesse momento, não. Nesse momento, eu tenho dedicado à docência, à investigação e à extensão universitária, mas já fui diretora dos serviços académicos na minha universidade, já fui membro do Conselho Científico enquanto coordenadora científica para as áreas das ciências da natureza e da vida. Também já fui coordenadora do grupo disciplinar Geografia e Geologia, e tenho estado pontualmente a coordenar um evento aqui ou uma atividade ali. Nesse momento estou ligada a um programa que nós estamos a criar aqui na universidade, que é o Programa Cidade e Globalizações, enquanto coordenadora. Mas, de momento, no fundo, eu só estou com a investigação e docência e extensão universitária, mas isso já me ocupa o tempo suficiente para... Pois é. E aí é interessante que, por exemplo, quando você descreveu as erupções vulcânicas, né, da Ilha do Fogo, são erupções quaternárias, né? Já que nós estamos no quaternário, porque imagina-se vulcanismo muito ligado a um passado geológico muito distante, na verdade não, né? Ele está presente, talvez não em todas as regiões, né? Não está presente em todas as regiões, por exemplo, aqui na Bahia nós não temos o vulcanismo, né? Mas os sismos, as atividades tectônicas, os riscos geológicos associados, sejam riscos costeiros, sejam riscos geológicos que podem afetar populações, obras de engenharia, enfim, eles estão sempre presentes, né, e pode acontecer. Então, é muito importante darmos esse destaque para os estudos relacionados a riscos geológicos, os riscos costeiros, os hazards, né, os perigos associados ao movimento da natureza. Podemos, de uma maneira mais simples, talvez chamar assim, né? Como que você vê, Vera, os trabalhos que você e seu grupo vêm realizando no que diz respeito à importância da sociedade, né? Então, eu percebo sempre quando nós, que você já disse no início que é cabo-verdiana, então você já, desde nascença, é uma pessoa insular, né? Eu, por opção, me tornei, em alguns momentos da minha vida, um ser insular também. Então, obviamente, quem vive em ilhas acaba tendo uma relação um pouco diferenciada no que está à sua volta, né? Então, qualquer alteração muda muito a rotina do ser insular, né? Então, qualquer alteração, as pessoas que vivem em ilhas já ficam extremamente ligadas, porque, obviamente, qualquer perda de território é um desastre para quem tem pequenas áreas, né, que são as ilhas ao redor do mundo aí, né? Então, obviamente, sua visão é muito mais insular, que diferencia, por exemplo, de um grande público brasileiro que está acostumado a viver num país de dimensões continentais, né? E muitas vezes não entende essa necessidade de se cuidar da biodiversidade, preservar a geodiversidade, enfim, né? Tomar conta do território nacional em tempo real, para não se ter grandes prejuízos, inclusive com perdas de vidas. Então, como que você vê o trabalho que você e seu grupo vem realizando
em termos da importância para a sociedade? É assim, o que o Ricardo disse é verdade. Nós, o fato de sermos ilhéus, digamos assim, somos mais, damos mais atenção ao que está ao nosso redor. Eu vou-lhe dar um exemplo prático do que disse, que basta acontecer um fenómeno, já todo mundo fica preocupado com o que acontece. Por exemplo, a última erupção que ocorreu em 2014, que eu disse que eu também assisti, enquanto na altura eu estava a terminar o meu doutoramento, e assisti todos os 77 dias de erupção. O que se viu é que o país, de uma certa forma, parou por causa da erupção que estava acontecendo numa ilha. Mas isso parou não é só por causa da curiosidade que o fato suscita, mas também por causa da solidariedade. É assim, naquela região onde existe o vulcão, 3 comunidades foram completamente destruídas. É uma das áreas mais férteis do país em termos de produtos agrícolas e exporta para várias ilhas esses produtos. Então houve uma, digamos, uma espécie de paragem dessa atividade. Para além disso, o fato de ter sido formado cinzas vulcânicas também afetou a deslocação a nível aéreo aqui no país, ou seja, poucas ilhas podiam ter, de acordo com a dispersão das cinzas, poucas ilhas mantiveram a deslocação aérea. E aquela ilha em particular foi fechada em termos de deslocação aérea. Só ficou com a deslocação via mar, ou seja, marítima. Repare, todo o país, depois daquela erupção, em 2005, quando a erupção parou, todo o país foi obrigado a solidarizar-se com aquela área. Por quê? Porque as pessoas daquela região perderam tudo. Quando eu digo tudo, ainda bem que não perderam a vida, mas perderam tudo em termos de bens materiais. Então, repare, o que o nosso governo fez, por exemplo, na altura foi mudar o IVA, aumentou-se 0,5% do IVA para ajudar especificamente aquela região que foi afetada. Mas se eu disser aquela região, eu poderia dizer outras regiões à volta daquela região na Ilha do Fogo que foram afetadas por causa disso. Então, essa questão de nós sermos ilhéus, de vivermos numa ilha, faz-nos ter mais atenção ao que acontece à nossa volta. Em termos de importância para o estudo que nós fazemos para a sociedade, eu acho que é importante, porque, por exemplo, como eu disse, eu trabalho com a questão da monitorização do vulcão do fogo. Então, nós emitimos relatórios mensais ou anuais, que são entregues ao serviço da chamada Proteção Civil, que é, eu acho que eu não lembro agora como é que vocês chamam Proteção Civil no Brasil. É Proteção Civil? Isso. Então nós fazemos esse trabalho diretamente com eles. Reparem, é um trabalho que nós fazemos na universidade. Vamos fazer o trabalho de campo para, por exemplo, tirar dados, quer sísmicos, quer vulcânicos, etc. E se nós detectarmos alguma anomalia, comunicamos diretamente à Proteção Civil. E a Proteção Civil ao governo, se houver necessidade de se tomar alguma medida, é logo tomada, que foi o que aconteceu em 2014 com a erupção. Para além disso, por exemplo, nós estivemos envolvidos na elaboração da chamada Estratégia Nacional de Redução de Riscos de Desastres. Isso é importante. Por quê? Porque nós demos o nosso lado, digamos assim, de como é que deve ser feita essa redução de riscos de desastres. Então, contribuímos para a elaboração de um documento importante a nível nacional e que não se cingiu por exemplo, à universidade ou à parceria que a universidade tem com outras instituições, mas que foi feita a nível geral e que é um documento utilizado pelo governo. Para além disso, nós também fizemos, por exemplo, há um estudo que nós fizemos que foi avaliar os perfis dos riscos urbanos em 3 cidades aqui no país. E isso permitiu que essas cidades, uma dessas cidades foi a cidade da Praia, que é a capital do país, que está sujeita a um conjunto de riscos, particularmente riscos climáticos, como cheias, inundações, deslizamentos de terra, etc.
e que tem estado a fazer, ter um conjunto de efeitos negativos para essa cidade, que provoca destruições que depois tende a haver a reconstrução. Então, fazendo esse perfil, ao fazermos essa avaliação do perfil de risco que existe nessas cidades, nós ajudamos a entidade local, a autoridade local, que são as câmaras municipais, a trabalhar melhor os seus PDMs, são os planos diretores municipais, a terem atenção a essas questões do risco. Outro estudo que eu acho interessante que nós fizemos há uns 2 a 3 anos atrás, é assim, aqui em Cabo Verde há pessoas com deficiência, como em tudo quanto é lado, mas nunca se tinha feito um trabalho para analisar a vulnerabilidade e adaptação de pessoas com deficiência em casos de desastres relacionados com mudanças climáticas. Então, nós associamos a algumas instituições, fizemos um levantamento e verificamos que realmente em Cabo Verde as pessoas com deficiência são pessoas extremamente vulneráveis aos riscos. Nós não temos muitas condições, digamos assim, ou as condições ideais para que essas pessoas, para que haja diminuição dessa vulnerabilidade dessas pessoas e para que essas pessoas também se adaptassem. Então, nós achamos que sim, é importante. Isso só para fazer referência, por exemplo, aos riscos. Mas, por exemplo, em termos de ambiente, eu estive, por exemplo, envolvida na elaboração do Plano de Gestão do Parque Nacional do Fogo. Isso, para a gestão do parque, é importante, porque há um conjunto de medidas e estratégias que devem ser seguidas e são os estudos que nós fizemos, contribuem também para isso. Se eu disser isso, eu posso fazer mais uma referência, por exemplo, como eu disse, eu publiquei um livro em 2008, quando eu terminei o meu mestrado, na área do geoturismo. Eu, quando fiz o mestrado, verifiquei que a Ilha do Fogo, apesar de ser uma ilha em que a componente de geologia era o que mais destacava, foi criar um parque natural por motivos biológicos e não por motivos geológicos. Repare, uma área que tem um vulcão ativo, existe um conjunto de estruturas vulcânicas muito proeminentes e que se destacam, foi criada a área por causa do endemismo em termos de fauna e flora existente. Não se destacou o papel da geologia. Então, quando eu fiz o mestrado, eu verifiquei que não existia, na altura, no parque, nenhum documento que falava somente da geologia, ou seja, para explicar ao turista como é que aquela região se formou, o que é que aconteceu para dar origem àquela paisagem que o turista está a ver. Então, a partir daí, eu fiz um levantamento do património geológico do parque e propus a valorização desse património através do geoturismo. E, no fim, eu fui convidada pela Universidade de Coimbra para fazer um livro, um guia geoturístico para a Ilha de Fogo, a partir da minha tese de dissertação, aliás, de mestrado. Repare, a meu ver, isso tudo chega a tem uma determinada importância para a sociedade, quer de forma direta, quer de forma indireta. Por isso, eu acho que o trabalho que nós desenvolvemos no meu grupo, sim, é importante para a sociedade, dependendo do que nós estamos a fazer e dependendo do ângulo que nós quisermos dar a esse tema que está a ser estudado. Eu tenho certeza que é importante para a sociedade e é importante também que nós destaquemos, né, esses pontos para que também a sociedade tome conhecimento dessa importância dos profissionais que atuam nas diferentes áreas, por exemplo, das geociências, das ciências da terra, das ciências do mar. Você falando, Vera, e você me mandou algumas imagens. Eu gostaria de projetá-las aqui. Então, essa é uma das suas ilhas favoritas, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Se não a favorita. Realmente, essa foi uma fotografia que nós tiramos. Uma equipa esteve, como eu disse, na erupção, a avaliar o decorrer da erupção, e essa foi uma fotografia que eu tirei, era um domingo,
Nós tiramos essa fotografia. É claro que eu estou a uma certa distância do vulcão, estou mesmo longe, mas achei que podia tirar a fotografia dessa forma para dar a entender que, pronto, o vulcão é algo perigoso, sim, mas não é tão perigoso que nós não possamos trabalhar nessas questões. Portanto, a ideia foi um bocado essa. Vamos ver. Essa aqui também é no fogo. Foi na altura que eu participei na elaboração do plano de gestão do Parque Natural do Fogo. Existem várias grutas vulcânicas e nessa fotografia estou a descer uma gruta vulcânica, porque nós estávamos a fazer o levantamento de grutas vulcânicas para colocar nesse trabalho. Então aí também eu estava a fazer, na altura foi em 2008, essa fotografia de 2008, e eu estava a fazer como eu disse, a exploração de grutas para fazer parte do plano de gestão do parque. Porque com essas grutas, como pode ver, eu estou com anilhas e há uma escada metálica, porque essas... o que isso significa? Que essas grutas passaram, a partir daquela altura, passaram a ser colocadas à disposição do turista para explorá-las. Então tínhamos que criar condições de segurança e essas escadas e o uso de equipamento especial está ligado necessariamente à segurança. Essa eu estava na altura nos Açores. Desculpa, a gente tomou a ordem, né? Então eu coloquei assim, de acordo com o que eu imaginei. Tá bom. Por acaso eu podia ter escrito as datas. Essa aqui, eu estava nos Açores a fazer, na altura, o meu doutoramento e já estava na parte final do meu doutoramento. Você falou que concluiu o seu doutoramento em 2016. Sim, sim. Mas a primeira vez que você esteve nos Açores, já lá no IVAR ou no Kivarg, foi em que ano? Foi em 2008. Foi a primeira vez que eu estive nos Açores. Foi um primeiro contacto em relação porque, como eu disse, eu candidatei-me a uma vaga, a uma bolsa de doutoramento, que era do Governo Regional dos Açores, através de um protocolo com Cabo Verde. Eles a universidade quis conhecer os candidatos que tinham sido selecionados. Fui eu e mais depois tornou-se num colega que agora trabalha na Proteção Civil. Nós fomos contemporâneos, então, na universidade, né? Eu não sabia que tinha estado na Universidade dos Açores. De 2010 a 2013. Eu estive lá nessa altura. Provavelmente tomamos algum café. Um café e não sabíamos quem era. Nosso querido amigo. Esteve onde? Na Universidade dos Açores, no Departamento da Biologia. Isso. Com Arthur Gil. Isso. Eu conheço muito bem o Arthur Gil. Nós tivemos algumas vezes juntos. Inclusive tinha também uma brasileira na altura que estava a fazer o doutorado lá, que é a Rose. Isso, a Rose. Eu era muito amiga da Rose. Se calhar já nos cruzamos e tomamos algum café junto e não te lembramos. Com certeza fizemos isso. E eu trabalhava bastante com o Vitório também. Ok, tá bom. E o Vitório, eu tive uma altura que eu estava na sala com o Vitório. Com certeza nós nos cruzamos algumas vezes. Com certeza. Está a ver como é que o mundo é pequeno? Essa imagem é num congresso realizado em Coimbra, que foi um congresso internacional das geociências na CPLP. Eu fui uma das oradoras. Na altura, como eu disse, em 2012 já tinha lançado o livro e era conhecida da organização do evento, porque estavam nesse evento antigos professores meus do mestrado, e eu fui apresentar
uma comunicação sobre, aliás, uma palestra sobre a questão da criação do geoturismo, da implementação do geoturismo em Cabo Verde e da criação de um geoparque aqui em Cabo Verde, coisa que até a data acabou por não ser feita. Ainda não temos um geoparque em Cabo Verde, mas curiosamente neste preciso momento estamos a trabalhar numa candidatura para a Unesco para a criação do geoparque aqui em Cabo Verde. Eu espero que essa iniciativa consiga dar frutos, porque os geoparques vêm ganhando muita adesão mundial. Então, aqui no Brasil, eu percebo também um grande movimento em termos de geoparques e patrimônios naturais, porque cada vez mais as pessoas também procuram esse tipo de atrativo para conhecer quando vai em alguma região, para passear, enfim. Então, tem um alto valor agregado, além do valor social, né? Claro, isso é extremamente importante. E a ideia que nós temos é de criar um geoparque Cabo Verde, como existe nos Açores, que é o Geoparque Açores, porque como somos 10 ilhas, cada ilha tem especificidades ou particularidades em relação ao património geológico, quer cultural, quer a biodiversidade. Então a ideia é criar um geoparque a nível nacional. Mas vamos ver se conseguimos ser selecionados nesse concurso, que eu espero que sim, para levarmos adiante. Esse é um sonho que eu gostava que fosse realizado. Desde que eu fiz o mestrado, é um sonho que eu acalento e que eu gostava de ver realizado para o meu país. Essa imagem também é no mesmo evento. A pessoa que está do meu lado é um brasileiro, que é Indalécio Freitas. Ele é do Geoparque Araripe. A que está do meu lado é esse senhor, de cabelo branco. Ele trabalha no Geoparque Araripe e, na altura, também estava a apresentar a proposta da criação do geoparque, que hoje em dia é um geoparque que tem trabalhado. As outras duas pessoas foram meus orientadores no mestrado. O que está mesmo ao meu lado, faz parte nesse momento do grupo da Unesco para a avaliação e criação de geoparques a nível mundial. Ele teve um papel extremamente importante na criação de geoparques em Portugal, particularmente um que é o Geoparque Aroca. O outro que está na ponta da mesa foi o meu orientador na dissertação do mestrado e terá sido uma das primeiras pessoas em Portugal a trabalhar a questão do património geológico. Inclusive, ele tem um livro publicado, que é um livro de referência, o José Brilha, tem um livro de referência. Ele tem trabalhado muito essa questão do património geológico, da divulgação desse património e da ideia de mudar a visão que a sociedade dá às questões geológicas, para mudar um bocado, para se passar assim um bocadinho como a atenção que se dá às questões biológicas em relação a isso. Mas foi um período que eu gostei muito de trabalhar com essas instituições, nesse caso, Universidade do Minho, Universidade de Trás-os-Montes, algumas instituições brasileiras, como eu disse, agora o Geoparque Araripe, e nós até hoje mantemos essa ligação, continuamos nesse momento não temos nenhum projeto, mas eu espero que o Geoparque Cabo Verde seja um projeto que venha a ser unidos novamente. Legal, muito legal ouvir esse relato. E já que você citou, né, o Geoparque do Araripe, a Chapada Diamantina, a Chapada do Araripe, desculpa, né? Então, é extremamente famosa e divulgada no mundo inteiro por apresentar as principais preservações de peixes fósseis, né? Aquele peixe que você abre a rocha e vê o registro dele, né? Então, são os mais bem preservados do mundo, né? Então, de idade aí do Cretáceo, principalmente, né? Preservados em carbonatos. Então, é um dos geopatrimônios que nós temos e temos que olhar com muita atenção, porque também pelo fato do Araripe ser o local onde se encontram as mais bem preservadas
fósseis de peixes, né? Também houve muito saque, né? Então, muita evasão desses fósseis foi exportado ilegalmente para vários países, né? Em alguns aspectos, temos que ver o lado bom de coisas ruins, né? Então, foi um roubo, né? Então, a gente encontra grandes coleções desses peixes espalhados nos principais museus europeus, né? Então, o Frankfurt, enfim, o Museu de Londres, o Museu de Paris. Então, tem vários museus de história natural que se dedicam à preservação desse patrimônio, que a gente vai lá e reconhece os peixes fósseis da Chapada do Araripe. O lado bom é que, em algum momento, esses fósseis estão lá preservados, curados, guardados com maior atenção, né, possível, e que fica para as gerações futuras, presentes e futuras, poderem estudar e desenvolver estudos. O lado ruim é o contrabando de fósseis, que ocorre não só no Brasil, mas ocorre no mundo inteiro. O Brasil tem legislação que proíbe esse tráfico de fósseis, então toda essa parte de fósseis e pedras preciosas, existe uma legislação que regula tudo isso, né? Então, mas assim, só para dar um destaque, porque o Araripe é reconhecidamente uma das bacias sedimentares mais famosas aí no mundo pela qualidade da preservação do material fóssil, né? Então, tem casos aí de microfósseis com todas as partes moles preservadas, ou seja, todos os apêndices, mandíbula, maxila, antena lá, enfim, pata da frente, pata de trás, tudo preservado, e isso numa idade que gira aí em torno de 120 milhões de anos. Então, é realmente uma coisa espetacular, né? Então... Oi, diga. Vera. Diga. Concluindo um pouco esse seu trabalho, que você descreveu tanto dos geoparques que você vem desenvolvendo, como das atividades vulcânicas ou vulcanológicas, que você também acompanha, você e teu grupo, tanto isso associado aos riscos para a sociedade. Como que você vê esse conhecimento, além dos exemplos que você já nos deu, mas assim, fale um pouco mais sobre esse conhecimento sendo gerado por vocês, a nível de aplicação, a nível de apoio, a nível de incentivo, em termos do governo, em termos do governo regional, em termos do governo nacional. Uhum. Bom, é assim, eu vou dar algumas pistas. Por exemplo, no caso do Vulcão do Fogo, nós temos desde 96, mais ou menos, uma monitorização que é feita a esse vulcão. Primeiro, essa monitorização teve financiamento essencialmente externo, ou seja, de fora, através de projetos que foram criados. Por exemplo, das Canárias, de Portugal, com grupos de trabalho que nós íamos tendo, nós íamos candidatando a financiamento externo, quer da União Europeia ou de outra instituição. O Estado de Cabo Verde, houve uma altura que, particularmente nessas erupções, nessas últimas erupções, eles, de uma certa forma, deram um apoio, digamos assim, mas nesse momento não há nenhum apoio que é dado diretamente pelo Estado de Cabo Verde para essa questão da monitorização. Existe uma instituição que é o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. Para a parte da geofísica, é essa parte da geofísica que cuida da parte da sismologia, ou seja, há estações, isso é algo que é do governo, há estações sísmicas, há um trabalho que é feito, mas em relação às outras componentes vulcânicas, não existe nada. A universidade tem de estar a trabalhar ainda em parceria e vamos fazendo esse trabalho com os parceiros internacionais em relação a isso.
Assim, nos últimos anos tem-se dado alguma importância à questão da gestão de riscos aqui em Cabo Verde. E então o atual governo, que vai terminar a sua legislatura agora no dia 19 e vai iniciar um novo governo, mas ainda permanece esse, criou uma agenda estratégica de desenvolvimento sustentável de Cabo Verde num período de 2017 a 2021 e existe um programa de gestão de riscos e ainda conservação da biodiversidade e qualidade ambiental, que trabalha essas questões. Mas o que existe é várias instituições, cada setor vem trabalhando nessas questões e às vezes tem financiamento do Estado ou são financiados quer pelos governos, pelo governo nacional, quer pelos governos municipais. Nós não temos a nível regional autoridades, temos a nível governamental, que é nacional, e temos a nível municipal. Os municípios normalmente têm um problema, que não têm técnicos especializados nessas áreas. Muitas vezes pedem ajuda à universidade e nós, enquanto universidade, ajudamos os municípios com esses trabalhos. Se eu disser os municípios, eu posso dizer também outras instituições que fazem isso. No entanto, sabemos que, por exemplo, fazer levantamentos de dados para a monitorização sismovulcânica tem um custo. Nós não podemos eternamente estar associados a instituições internacionais e o nosso governo não contribuir com isso. Esse tem sido uma luta, esse é um problema e que tem levado nós temos uma luta para, digamos, sensibilizarmos o governo para essas questões. Aqui em Cabo Verde, que eu acho que é um bocado parecido com vocês, com Portugal, que eu tenho mais experiência, nós nos preocupamos mais quando acontece alguma coisa. Ou seja, quando acontece, tentamos arranjar dados, tentamos arranjar financiamento, etc., para isso. Mas esquecemos que é preciso começarmos a trabalhar antes de alguma coisa acontecer, certo? Então, isso tem sido um problema a nível nacional. Mas, entretanto, apesar dessas dificuldades que nós temos com algum financiamento, nós temos de estar a desenvolver, alguns estudos, alguns trabalhos que têm estado a servir, os dados desses trabalhos têm estado a servir ao governo e às autoridades locais de ferramentas para poderem, por exemplo, prepararem-se em caso de desastres, como é o caso, por exemplo, da monitorização sismovulcânica. Se eu disser isso, nós fazemos também estudos relacionados a mudanças climáticas, a ocorrência de desastres associados a mudanças climáticas, e que também têm estado a servir de ferramentas ao governo. No fundo, a Universidade de Cabo Verde, o trabalho que a Universidade faz em relação a esses estudos nós fazemos estudos que servem de ferramentas que depois são utilizados para a elaboração de políticas a nível nacional, quer para a gestão, por exemplo, de áreas protegidas, quer para a gestão de questões relacionadas a riscos, minimização, etc. Outras coisas também que fazemos, no ano passado nós participamos num estudo, em início de 2020, participamos num estudo em que trabalhamos as questões de riscos associados à construção de infraestruturas nas áreas costeiras, particularmente à destruição de alguns ecossistemas costeiros. E nós verificamos que foi feito o trabalho com a Ilha da Boa Vista, que é uma ilha que o turismo é a principal atividade económica, e verificamos que sim, que a ilha tem sido afetada por causa da construção de infraestruturas, particularmente hoteleiras de grande porte, nessas áreas. Particularmente a Boa Vista, em termos de ecossistemas, por exemplo, ela é considerada a terceira região a nível mundial, depois dos Estados Unidos e do Oman, como sendo a terceira região a nível mundial com mais desova, a maior quantidade de desova de tartarugas. Nós temos muitos ninhos. Por exemplo, no ano passado, por causa da pandemia, foram encontrados uma quantidade brutal de ninhos que nós, nos anos anteriores, não tínhamos. Porquê?
causa do turismo, por causa da atividade da construção, por causa de todas as atividades que acontecem nessas áreas e que impedem, de uma certa forma, que haja essa desova naturalmente. Como nós estivemos em estado de emergência, então esses ninhos puderam, as tartarugas, por exemplo, puderam colocar os seus ninhos, etc. Isso aconteceu mais por causa da pandemia, mas o que nós fizemos no trabalho ajudou algumas instituições a nível da ilha, a nível municipal e a nível do país, a verem que há necessidade de se ter determinados cuidados para nós não afetarmos ou não modificarmos ou alterarmos esses ecossistemas que são únicos, certo? Então, a ideia é que continuemos a trabalhar, continuemos a dar ferramentas para que haja uma melhor gestão a nível municipal e nacional, ou mesmo a nível das comunidades, de modo a ajudar as populações locais para melhorar as suas condições de vida. Certo. Aqui também a gente observou talvez algo parecido em relação às tartarugas e o aumento de desova nas praias aqui próximas nas praias de Salvador, né? Mas a região aqui próxima do Flamengo, Estela Maris e tal, um aumento no nível nos ninhos de tartaruga, justamente por conta da pandemia e a menor ocupação dessa faixa da praia, né? Vera, nós estamos já partindo aí agora para a parte final da nossa entrevista, desse bate-papo aqui no canal Abeco a Consciência. Eu tenho que agradecer mais uma vez a tua participação aqui, lembrar a todos que estão nos assistindo. Toda a descrição da doutora Vera estará aqui nos comentários do vídeo, incluindo a filiação com a Universidade de Cabo Verde, então o nome completo, enfim, o link para o CV, para o currículo. Então, quem quiser entrar em contato, acredito que a doutora Vera não teria nenhuma restrição em responder na medida do possível, né? Já aproveitando essa questão da universidade, eu queria que você desse um panorama para nós sobre a Universidade de Cabo Verde, no que diz respeito à formação continuada de recursos humanos, principalmente a nível de pós-graduação. Como que um estudante internacional, por exemplo, brasileiro, ele poderia fazer um mestrado, um doutorado? Quais são os níveis de formação que vocês atendem dentro dessa área de geociências ou de ciências naturais, né? E na Universidade de Cabo Verde, como estão essas parcerias e o que vocês estão planejando aí para esse país? Certo. Bom, primeiro eu tenho que dizer que nós nesse momento estamos na finalização da construção do novo campus universitário. É um campus que terá a capacidade de ter 20 mil estudantes. Portanto, é um campus enorme comparado com o que nós temos atualmente aqui na cidade da Praia. A nível nós desde a criação da universidade em 2008, porque a universidade foi criada a partir da associação de várias instituições de ensino superior existentes em Cabo Verde, que acabaram por dar origem à Universidade de Cabo Verde. Vários institutos foram agregados e deram origem à Universidade de Cabo Verde. Nós temos, a nível da graduação, licenciatura, várias áreas diferentes, entre os quais, por exemplo, a área onde estou incluída, que é da Geografia e Geologia, mas também temos as Ciências Biológicas, etc. A nível do mestrado, por exemplo, nesse momento, está a decorrer um mestrado de Gestão e Políticas Ambientais, que é feito em parceria com algumas universidades brasileiras e algumas universidades portuguesas, porque está no âmbito da chamada REALP, que é a rede de países a nível ambiental da CPLP. Tem havido encontros periódicos. Este ano devia acontecer mais um congresso da REALP, mas não vai acontecer por causa da pandemia, foi adiado para o próximo ano. Então, a nível dessa REALP, nós temos estado, já fizemos um doutorado em Gestão e Políticas Ambientais, que está
A primeira edição está na fase final, com alguns alunos já defenderam a sua tese e outros estão no período de preparação da defesa. Nesse momento temos o tal mestrado. No próximo ano letivo teremos, em princípio, um mestrado exploração de recursos naturais e geológicos, que também fizemos é um mestrado que foi criado no âmbito de um projeto que foi feito com a União Europeia, foi financiado, aliás, pela União Europeia, em parceria com a Universidade de Coimbra, em Portugal, Salamanca, Universidade de Turim e algumas instituições angolanas e moçambicanas, algumas universidades angolanas e moçambicanas. Temos e outros, temos mestrado em ordenamento território, em sistemas de informação geográfica, etc. Como é que alguém de fora poderá vir? Antes de eu falar sobre como alguém de fora poderá vir, eu posso te falar de um programa que nós estamos ligados, que é o programa CAPES, deves conhecer, do Brasil. Já tivemos mobilidades de estudantes e docentes do Brasil para Cabo Verde e vice-versa, de Cabo Verde para o Brasil. Recebemos vários alunos que estavam numa situação de pós-graduação, quer para mestrado, quer para doutoramento, vieram cá, passaram 6 meses, fizeram um trabalho conosco, escolheram a área que lhes interessava e fizemos alguns trabalhos, para dizer que isso existe há mais de 10 anos, essa parceria com a CAPES. É claro que com o vosso novo governo isso mudou um bocado, mas continua a haver essa parceria. Se alguém quiser vir a Cabo Verde, nós nesse momento, por exemplo, temos alunos internacionais de fora, de alguns países africanos, do Brasil, de Portugal, de Timor-Leste, que vieram fazer a licenciatura ou a pós-graduação em Cabo Verde. O que se pede é, por exemplo, para alguém entrar na licenciatura, tem de ter o que vocês dizem, eu não sei, nós aqui dizemos que é um ensino secundário completo, até o 12º ano, e vemos primeiro a questão da equivalência, que é preciso ser solicitada no nosso Ministério da Educação, no serviço de equivalências. E se alguém quiser assistir a fazer parte do mestrado ou do doutoramento, o que se exige é ter no mínimo a graduação ou licenciatura. E nós temos estado a ter alunos, por exemplo, nesse mestrado de Gestão em Políticas Ambientais, onde eu estou nesse momento inserida, nós temos alunos de várias áreas diferentes, não podemos esquecer que o ambiente é algo multidisciplinar. Então, temos recebido vários alunos de áreas diferentes e que têm estado a conseguir, nós, por exemplo, as disciplinas, nós vemos as bases dos alunos, as áreas, e damos alguma base para poderem perceber alguma coisa. Por exemplo, eu estive a dar a geodiversidade nessa disciplina, eu tive de falar um bocadinho sobre a geologia, para os alunos poderem situar e perceber alguma coisa que eu possa falar depois. Mas isso nós estamos sempre abertos a estudantes internacionais. Nesse momento, como eu disse, mais do que nunca estamos abertos, porque já aumentamos a nossa capacidade em termos de alunos para virem cá. Eu vou falar de outra coisa, que não são só alunos que temos estado a receber de fora, mas também professores. Temos professores de nacionalidades diferentes que trabalham na Universidade de Cabo Verde. Não são só docentes cabo-verdianos. Os nossos concursos normalmente são feitos entre julho ou agosto e são concursos internacionais, ou seja, qualquer um que tenha as capacidades e aptidões que nós estamos a exigir para determinadas disciplinas poderá dar aulas na Universidade de Cabo Verde. Portanto, estamos abertos ao mundo. Acho que o facto de nós estarmos no meio do Oceano Atlântico tem de nos fazer ver o mundo para além do nosso pequeno mundo. Temos de estar ligados ao mundo para podermos, digamos, estar ligados à globalização, ao mundo no geral. Então, acho que é importante que a minha universidade se mantenha aberta a receber e a dar algum contributo em relação à ciência, ou à educação, investigação, etc. Excelente, Vera, e muito bom ouvir esse relato e essa perspectiva
né, não só do crescimento, mas do ampliamento dessa fronteira universitária, né, abrindo para pesquisadores, para estudantes, enfim, possibilitando o enriquecimento do ser humano, né? Então, intelectualmente. E, obviamente, a CAPES é a nossa grande parceira também no canal da Beco à Consciência, porque a CAPES é a responsável por fomentar os programas de pós-graduação, né, nas diferentes áreas aqui no sistema de educação superior brasileira. Então, obviamente, ela contribuindo para os programas de pós-graduação e nós estando vinculados a um programa de pós-graduação, a CAPES é sempre a parceira mais forte ligada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicação. Então, agradeço essa parceria também com o Cabo Verde, por Cabo Verde, né? E aqui também conosco, os nossos programas de pós-graduação em Geologia dentro da Universidade Federal da Bahia. Para finalizarmos, Vera, eu queria que você deixasse falasse sobre a sua perspectiva sobre a década dos oceanos e deixe uma mensagem final. Bom, nós, Cabo Verde, de facto, sermos um arquipélago, nós damos muita atenção ao mar, aos oceanos, certo? Repare, nós estamos no meio do mar e sempre houve uma ligação muito íntima entre nós e o mar. E os nossos sucessivos governos, desde a independência de Cabo Verde, que foi em 1975 até agora, têm dado imensa atenção ao mar e, só para ter ideia, nesse momento temos um Ministério da Economia Marítima. Nos últimos anos, é claro que tem crescido mais essa importância que nós damos ao mar. No ano 2017, por exemplo, foi inaugurado na Ilha de São Vicente o Centro Oceanográfico de Mindelo, que é um centro de pesquisa permanente, que é moderno e que o objetivo é fornecer uma base para observação ao longo prazo do oceano e pesquisar, digamos, fazer pesquisas de campo relacionadas a essa região tropical do Oceano Atlântico. Para além disso, também, quando se criou esse observatório, um dos objetivos foi criar oportunidades para fortalecer as capacidades e ainda formação académica na África Ocidental, ou seja, nós não trabalhamos só com o nosso pequeno arquipélago, mas também saímos fora do nosso âmbito e vamos à África Ocidental, juntamos-nos a alguns países para trabalhar isso. Por exemplo, nós, desde 2008, que nós temos estado a realizar a nível internacional, é um evento internacional, ligar às questões dos oceanos, o chamado Cabo Verde Ocean Week, que teve a sua última edição em novembro de 2020. O objetivo desse evento foi sempre, digamos, criar a consciencialização e fomentar o diálogo sobre a essência, a importância e a sustentabilidade dos oceanos. Por que é que nós queremos fazer isso? Nós precisamos ter uma cultura voltada para, digamos, para a preservação e conservação da saúde do mar e nós explorarmos o mar de forma sustentável. Claro, nesse caso, sob digamos, os mares ou os recursos estão sob a nossa jurisdição. Mas repare, esse fato de nós estarmos a criar eventos ligados ao mar mostra que nós damos imensa importância a isso. Eu, por exemplo, participei no primeiro evento do Ocean Week enquanto geóloga para falar de como é que o vulcanismo pode afetar os ecossistemas marinhos. Repare, o facto de nós sermos arquipélagos significa que facilmente, ocorrendo uma erupção vulcânica próximo do mar, do oceano, pode haver, alguns ecossistemas marinhos poderão ser afetados. Para além disso, nós temos vulcanismo submarino. Então, esse vulcanismo submarino também poderá trazer benefícios ou afetar os ecossistemas existentes na parte marinha. Então, para nós é extremamente importante. Temos na Universidade de Cabo Verde, já tivemos na Universidade nesse momento, aquela faculdade já não está associada,
à Universidade de Cabo Verde, tínhamos uma faculdade que estava ligada ao mar, das ciências ligadas ao mar, engenharias e ciências ligadas ao mar. Tivemos cursos para formar marítimos de várias áreas diferentes. Tivemos quer cursos de licenciatura, quer cursos modulares. Tivemos cursos de ciências e biologia marinha. Tivemos curso a nível da graduação, tivemos um curso de oceanografia. Se eu não estou a errar, eu posso depois procurar, tinha a ver com mestrado em gestão, oceanografia, gestão dos recursos marinhos. Repare, isso tudo mostra a importância que nós damos ao mar, e há um conjunto de legislação que existe a nível nacional que, de uma certa forma, protege o mar. Também estabelecemos um conjunto de parceria com instituições a nível internacional, por exemplo, como a União Europeia, as Nações Unidas, também voltada para essa questão do mar. E nós estamos a comemorar essa década do mar como eu disse, com o Ocean Week, ou com outros eventos e outros trabalhos, outras parcerias, estabelecer parcerias em relação a essa questão. Portanto, para nós, o mar é algo extremamente importante. E a ligação não é só a nível da gestão, mas também a nível cultural. Há uma ligação tradicional muito forte. O cabo-verdiano vê-se como o homem do mar. Então, isso faz com que o cabo-verdiano dê imensa importância a essa década dos oceanos. Ok, e que para nós transcende a década, né? Ou seja, sempre será mais importante, né, do que apenas em uma década, né? Então já estamos aí atuando em mais de uma década para a preservação, conscientização e entendimento desse rico ambiente que são os oceanos e os mares. Então, para fecharmos, Vera, uma palavra final para os nossos telespectadores aqui do canal Abeco a Consciência. Antes de mais, obrigada pelo convite e por estarem a ouvir-me, a ouvir-me contar coisas da minha terra, desse meu pequeno, como nós dizemos, desses 10 pequenos grãozinhos de terra. Dizer que, assim, quanto à ciência, é importante nós trabalharmos a questão da ciência. Já vimos que nós não podemos viver sem ela na nossa sociedade, e particularmente as questões da geologia, ao contrário de que é preciso nós mudarmos o mundo para passarem a ver a geologia como algo útil. Não é algo que seja... Aqui em Cabo Verde, eu posso falar da experiência nacional, que em Cabo Verde não se vê a geologia como uma área útil, a não ser em questões pontuais, mas é muito mais vasto. E nós temos de dar atenção a essa vastidão de áreas dentro dessa grande área, dessa área-mãe, que é a geologia. Por exemplo, a questão que falou há pouco dos oceanos. É preciso nós ligarmos a geologia aos oceanos. Se eu disser ligar a geologia aos oceanos, ligar a geologia às mudanças climáticas, à biodiversidade, mesmo à cultura, à saúde, etc. Então é importante que pensemos que a geologia é uma área extremamente importante e que deve ter um destaque merecido aqui a nível da ciência. Outra questão que eu gostava de ressaltar eu não sei se vocês notaram, mas eu falo da geologia com paixão. Isso significa que eu gosto do que eu faço. Um conselho que eu dou a todos é: se pretenderem seguir, não importa a área que estejam a seguir, é extremamente importante que gostem dessa área. Porque o gostar é o primeiro passo e o mais importante passo que nós podemos dar quando nós estamos a desenvolver uma carreira ou a trabalhar numa determinada área. Porque quando nós gostamos e fazemos o nosso trabalho com prazer, as coisas tornam-se muito mais fáceis, mesmo com os múltiplos desafios, problemas e dificuldades que vamos encontrando ao longo do caminho. Quando gostamos, torna-se com certeza mais fácil. Por isso, essa é a mensagem que eu deixo às pessoas que estão a ouvir, e agradecer mais uma vez pelo convite e dizer que foi um prazer enorme estar aqui a conversar com vocês.
Ok, Vera, muito obrigado, o prazer foi nosso. Lembrando que a Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, a ABEQUA, está aberta, né, para contribuir de todas as formas possíveis aí com o pessoal das geociências, das ciências naturais, das ciências marinhas, das ciências biológicas, enfim, de Cabo Verde, né? Nós temos uma revista, que é a revista da ABEQUA, que aceitam trabalhos em português, inglês e espanhol. Então, a gente consegue abranger aí o mundo todo e temos essa revista já há bastante tempo. Então, também fica o convite a vocês que se organizem, submetam trabalhos para apreciação aqui na nossa revista, de modo também que possamos trocar essas informações científicas de uma maneira mais eficiente. Então, agradeço a você, à Universidade de Cabo Verde, ao povo cabo-verdiano que nos acompanha aqui pelo canal Aberto Consciência, nossos amigos aqui do Brasil e das outras áreas. Então, seguimos em frente, que a vida não espera. Um abraço. Obrigada, um abraço.